Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Respeita a Geografia Concursos e nós iremos comentar uma questão que caiu na prova do Barro Branco, a Academia da Polícia Militar do Barro Branco aqui no estado de São Paulo, cujo edital saiu ontem. Então nós temos uma grande expectativa para os alunos que vão prestar a prova no dia 13 de julho próximo agora de 2025. Então vamos observar a questão que foi cobrada ali na banca VUNESP, para que nós percebamos que a prova da VUNESP não é necessariamente tão fácil assim como muitas vezes se comenta por aí. Nós temos uma questão que é seguramente uma questão bastante difícil. No caso, o tema aqui é o tema de geologia e, em especial, a questão nos cobrou uma geologia do Brasil. Ela nos apresentou um mapa do Brasil e nos trouxe uma série de termos bastante difíceis para o aluno que está prestando as provas, sem dúvida, né? Porque vocês vão perceber que não foi uma questão tão fácil assim. O assunto de geologia sempre está presente na nossa prova do Barro Branco. Se você quer um curso focado de revisão para a sua prova, que se aproxima dia 13 de julho, para você acertar as 6 questões de geografia, conheça o nosso curso de revisão. O link está na descrição do nosso vídeo, dê uma olhada. Agora, se você quer um curso completo com todas as matérias, teoria, exercício e resolução de exercício, conheça o Teorema Militar. O link também está na descrição do nosso vídeo. Vamos aqui observar a questão e o que ela nos pediu. Vejam só, ela trouxe para nós o mapa do Brasil e o aluno ao ver este mapa, ele já começa a ficar agoniado, porque tem um monte de nomes ali que nos são muito distantes do nosso dia a dia. Ele traz o mapa e uma legenda. Na letra A, ele legenda na cor verde e diz que são áreas cratônicas, tá? Um cráton nada mais é do que uma estrutura geológica antiga. Então a estrutura cratônica se refere à estrutura geológica onde nós temos uma formação geológica antiga. Então é geologicamente, né, antigo. E quando nós estudamos geologia do Brasil, nós falamos que o Brasil tem uma estrutura geológica antiga. Então, esta região toda aí, na cor verde, nós temos estruturas geológicas onde nós encontramos minério de ferro, no quadrilátero ferrífero ou mesmo ainda na Serra dos Carajás. Tá? Só para dar um exemplo. Então, são estruturas geológicas muito antigas. Ele traz ainda para nós, na letra B, melhor dizendo, né, bacias sedimentares, que são estruturas geológicas mais recentes, ok? Então, as bacias sedimentares, e o nosso Brasil tem algumas bacias sedimentares. É o caso da bacia sedimentar amazônica, é o caso da bacia sedimentar do Paraná, e é o caso da bacia sedimentar do Parnaíba. Tudo bem? Então, 3 bacias sedimentares no Brasil. E um modo curioso aqui é de que as bacias sedimentares no Brasil se localizam especialmente nas regiões de bacias hidrográficas, né? Não há uma relação necessária entre as duas coisas, porém, é curioso que a bacia sedimentar do Paraná, basicamente na região da bacia hidrográfica do Paraná, assim como a bacia sedimentar do Amazonas e também a bacia sedimentar do território ali do Parnaíba. E na cor rosada, ele trouxe para nós os terrenos mais antigos do Brasil, inclusive, tá? Que são os tais crátons, ok? Vamos observar aqui, aumentando o mapa para que nós visualizemos. Então, nós temos o cráton amazônico, por exemplo, aqui na região norte, que nós conhecemos como a região das Guianas, né? E temos ainda o cráton de São Francisco, nesta região número 2 aqui, na letra C, a rosada, ok? Então, ele trouxe para nós regiões cratônicas, que são territórios que têm uma estrutura geológica muito antiga, tá? Na cor rosa, o terreno é mais antigo do que na cor verde, tá? Porque na cor verde ele traz para a gente que seriam áreas do Paleozoico. E para compreender essa questão das áreas geológicas, nós temos que olhar para a nossa tabela, que vai trazer para nós lá as tais eras geológicas. Então, o nosso planeta tem uma história de 4,5 bilhões de anos, né? Então, o planeta se formou no contexto ali de 4,5, 4,6 bilhões de anos,
num momento geológico que é chamado ali de era geológica pré-cambriana, tá? Então é o contexto do pré-cambriano, quando vai se formar os terrenos cratônicos, inclusive no território brasileiro, tá? Agora, depois nós adentramos para o contexto do Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. No Cenozoico, presta atenção, não é importante porque no contexto do terciário, note você, a era geológica, ela é subdividida em período. E nós temos que no momento ali do período geológico do terciário, nós temos a formação dos dobramentos modernos, que é aqui a formação das montanhas, tá? Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico são contextos geológicos também quando formam as bacias sedimentares. Veja ainda neste outro mapa, neste outro esquema, que ele trouxe para nós a era geológica do Proterozoico e Arqueozoico, que ele chama de pré-cambriano, e ele vai chamar aqui, ó, essas três eras geológicas do Paleozoico, do Mesozoico e do Cenozoico de Eon Fanerozoico. Tá? Eon Fanerozoico. Então, o que significa isso? São as estruturas geológicas mais recentes do Brasil, em especial nestas regiões nós temos a formação geológica de bacias sedimentares, né? Só que o mapa detalha que no Paleozoico antigo nós temos a formação de alguns crátons, né? Que são terrenos antigos que se formaram no contexto do Paleozoico antigo. Nas regiões de rochas do Paleozoico nós temos a formação de carvão, por exemplo, né? Enquanto que nas regiões mesozoicas nós temos a formação de petróleo, né? Só para dar o exemplo aqui. Enquanto que nos terrenos pré-cambriano, em especial no terreno proterozoico, nós temos a formação de minerais metálicos como ferro, alumínio, etc, tá bom? Só para que nós associemos, e as nossas questões muitas vezes associam estas relações. Vamos lá. Então, toda uma contextualização para que nós consigamos fazer essa questão que não foi fácil. Vejam só, analisando a figura que representa as grandes unidades estruturais do Brasil, segundo Petri e Fúfaro, pode-se afirmar corretamente que a alternativa A, ele fala assim, ó, B, conhecida também como coberturas fanerozoicas, são áreas que recebem ou receberam depósitos materiais. No caso, a região B se trata de bacias sedimentares, é isso que ele está basicamente dizendo para nós, tá? Porque são coberturas conhecidas como fanerozoicas? Sim, são estruturas geológicas formadas no contexto do Paleozoico. E o Paleozoico, conforme nós vimos lá no esquema, está dentro do contexto do Paleozoico, está dentro do Fanerozoico, ok? Verdade, tá? E ele diz ainda, são áreas, né? São áreas que recebem ou receberam depósitos materiais, ou seja, são bacias sedimentares. E aí, né? Parece-nos que, sim, quando nós observamos aqui o mapa do Brasil das bacias sedimentares, vejam vocês, onde estão as bacias sedimentares do Brasil? Na cor em amarelo aqui, a bacia sedimentar do Paraná. Na cor em amarelo, a bacia sedimentar do Parnaíba, né? Na cor em amarelo ainda, a bacia sedimentar amazônica. Se nós sobrepusermos este mapa, se nós colocarmos este mapa em cima do primeiro mapa que ele nos trouxe, a gente tem parte aí, não é, da letra A, tudo bem, em cima das regiões de bacias sedimentares, tudo bem? Então parece que a alternativa A nos é correta. Vamos ver a alternativa B. Ele fala assim, ó, C, são terrenos recentes de grande potencial erosivo formados no ciclo brasiliano. Pessoal, quando nós voltamos lá no C, o C é justamente aqui, ó, os crátons, tá? E ele fala que o C, ó, se formou no contexto do pré-cambriano. E o pré-cambriano é a estrutura geológica mais antiga do Brasil. Então a alternativa B é uma alternativa falsa, tá certo? Então a alternativa B é uma alternativa falsa, porque não se trata de terrenos recentes, ok? A alternativa C, vejamos, ele diz que ali 1 e 2 formados no terciário. Cadê o número 1 e o número 2? O número 1 e o número 2, vou apagar aqui para que nós observemos. O número 1 é esta região aqui, ó, dos crátons amazônicos, tá? E a região 2 é a região dos crátons do São Francisco, tá certo?
Então o que acontece? Essa estrutura geológica é a mais antiga do Brasil. E ele fala na alternativa C que 1 e 2 são formados no terciário. E quando nós olhamos lá para o terciário, qual que é o terciário? O terciário é um período da era geológica cenozoica, vejam só, era cenozoica, a mais recente das eras geológicas. A mais antiga está lá embaixo, ó. A arqueozoico, a história do planeta começa lá e se desenvolve até o cenozoico aqui em cima, tá? Então, o terciário é onde nós temos a formação do dobramento moderno, inclusive, tá? É aqui que nós temos a formação do dobramento moderno, por exemplo, tudo bem? Então, na alternativa, quando ele fala que o 1 e o 2 são do terciário, não. 1 e 2 ele dá até na legenda do mapa como sendo área do pré-cambriano, que são as primeiras eras geológicas, o arqueozoico e o proterozoico. Então, falsa a alternativa C. D. Os limites das áreas cratônicas coincidem com as chapadas em alguns trechos, sim, né? Você tem a Chapada Diamantina, por exemplo, no território da Bahia, né? As chapadas no território de Goiás e da região centro-oeste brasileira como um todo, enfim, ok? Ok. E dobramentos modernos? Não, isso daqui é falso, porque não existe dobramento moderno no Brasil, tá? E aí, essa questão é fácil? Escreva aqui nos comentários, tá? Diga aí. Questão de geologia caiu na prova do Barro Branco, banca VUNESP. Então não se assuste com a banca, porque a prova da VUNESP tem um estilo próprio, que talvez você esteja mais acostumado. Porém, as provas e as questões não são tão fáceis assim. Tudo bem? Reiterando, se você quer um curso focado no seu concurso, conheça o Teorema Militar, o link está na descrição do vídeo. Agora, se você quer um curso só de revisão de geografia para acertar as 6 questões, conheça o nosso projeto, o link também está na descrição nos comentários, tá bom? Vamos lá, última alternativa e por conta, a lei fala ali, né, alternativa A, no caso alternativa aí, desculpem, né, A, por conta das manifestações tectônicas neogênicas, neo é novo, né, gente? Então, a estrutura geológica nova, certo? São áreas de grande instabilidade. E aí nós voltamos lá no ponto A. As regiões A no Brasil são regiões antigas, tá? Do Paleozoico, conforme ele fala, até de áreas cratônicas, tudo bem? E estas regiões não são instáveis. Tudo bem? O Brasil tem uma estrutura geológica estável, ou seja, não há grande, movimentação e tremores no Brasil. Existem os terremotos, sim, de pequena intensidade. Porém, o Brasil é geologicamente estável e não instável nestas regiões. Então, a alternativa aí é falsa, nos levando aí o gabarito da letra A. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Reitero a você que divulgue e curta o nosso vídeo para as pessoas que estão estudando para essas provas. E no mais é isso. Bons estudos. Respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.